Giga Gigabyte está de volta com as travessuras. Nós vamos dar um soco no garoto indiano no primeiro round. 2, 4, 3, 7. Vamos colocar nossa fé no Londres. Traz o bispo. Avance o peãozinho e acredite. Senhor Mo não faz ideia de que vamos avançar esse peão com a intenção de empurrar e atropelar ele. O cara está jogando em um ritmo insano. Ele desafia o centro. Temos a defesa. Estamos prontos para rocar. Estamos prontos para avançar. Estamos prontos para atacar. Ok. Ele está meio que dando pré-move na abertura. Tipo, ele nem está entrando em pânico. É insano o ritmo com que ele está jogando. Avança, chuta, ou manda a dama aqui em algum lugar tentando cutucar o peão ou o quê? Ok, finalmente. Finalmente, depois de jogar 9 lances em 9 segundos, o cara mal da gangue da Índia desacelerou. A gente quer o negócio do G. Ele nos pressiona. A gente recua. O peão está sob ataque, mas temos a defesa. Se ele entrar, a gente pode capturar e finalizar. Isso não faz o menor sentido. Mas a gente está fazendo o nosso e ele está fazendo o dele. Então vamos usar o... Hã? Dissemos que não deveríamos pular porque depois da troca você simplesmente ganha o cavalo, a torre e sei lá mais o quê. Ele não. Mano, ele tem 2, 4 e alguma coisa, e ele perdeu em 13 lances com 95% de precisão. A gente realmente devorou o rei. Nhaque, nhaque, nhaque. Nhaque, nhaque, nhaque é o caminho. Eu não faço ideia do que dizer, mas a galera de 2400 de elo do chess.com são os melhores. Tipo, eu nem sei. Nossa posição tá meio de boa, pra ser sincero. Eu achei que não tava tão boa, mas tá bem tranquila. Ele pula. A gente derruba o cavalinho e simplesmente ganha porque você sabe que ele não consegue usar o bispo. A gente pega o cavalinho e não só isso, a gente pega aquele cara. Ok, tecnicamente, a gente não pega aquele cara porque ele vai pra lá, mas a gente tá com material a mais e feliz. E isso é meio bom. 2 de brancas, meio legal. Nunca acontece, mas 2, 3, 9, 9 da Nova Zelândia. Vamos lá. Eu quase falei Austrália. A gente quase escorregou nessa. Enfim, dá. Não, Londres. A menos que ele não faça negócios. Ele pode jogar o bispo aqui. Ele, Londres. Hoje é o nosso dia de sorte. Nós somos os patos mais sortudos da cidade. A gente pega Londres 2 vezes seguidas. E agora só precisamos garantir e conseguir alguma coisa. Vamos pular. Se ele pular, vai cair na armadilha de Londres mais comum, que é pular. O que está acontecendo? Ah, Meu cérebro não consegue lidar com isso. Estou tentando pensar. O que aconteceu? Foi mouse sleep. Caramba, vou, cara, faz sentido. Faz sentido. Eu pensei, ele tá trolando. Então, a gente pode ajudar ele de alguma forma? O que a gente disse? Bispo em E7? Sim. hum. Vida triste. Ofereceu empate. O problema de oferecer empate é que pede 3 pontos. A gente aceita o empate? Seja o cara legal. Quero dizer, são só menos 3 pontos. Podemos aceitar, ser legais. Seja legal, não sei. Bom, seja legal. Ser legal é o caminho. Beleza, vamos jogar abertura trambiqueira e enganar a garotada. Meio triste. Não sei. Hoje é um dia estranho. Beleza, ele vai para o negócio do C. Dá uma pancada nele com a dama. Consegue um bom centro. Senhor 2300 está mandando bem. Vamos finalizar o fino espremedor. E pegar. O que está acontecendo? Hoje, todo mundo está jogando acelerado ou o quê? Enfim, conseguimos fazer o fianqueto duplo e tudo mais. Gostaria de simplesmente quebrar o centro para que possamos entrar. Isso parece uma má ideia porque podemos desafiar isso. E se eu conseguir entrar, estamos de boa. E ele não conseguiu punir nossa abertura armadilha. No primeiro jogo, terminamos em 13 lances. O segundo foi um erro de mouse. Então empatamos meio que tentando ser legais. O terceiro jogo é esse. O mano pode capturar aqui. Podemos recapturar. E meu cérebro, por um segundo achei que tinha vacilado nisso. Tipo, ele... Espera. Meu cérebro tá bugando. Achei que ele podia ir ali e acabar com a gente. Mas por sorte temos uma troca. Ele não pode fazer isso. Meu cérebro simplesmente não tá funcionando mais. Tecnicamente, ele pode capturar o peão, mas não é o fim do mundo. Não acho que essa tenha sido a melhor jogada que poderíamos ter feito, mas fizemos. E agora, ele tá tentando ser um campeão tático e tal. Vamos mover as torres para algum lugar? Por um segundo, achei que ele tinha um ataque descoberto. Não sei. Hoje é um dia muito estranho para ficar correndo atrás. A gente só quer entrar, cutucar o bispo e seguir com o nosso dia. Se ele for para lá, tecnicamente a gente pode atacar, pegar, entrar e seguir com o nosso dia. Então, no pior dos casos, é só uma posição muito simples e boa.
A gente está cutucando alguns peões por todo lado. Temos atividade. Vamos terminar nosso desenvolvimento e ficar feliz da vida. Mano pode recuar, salvar o peão, cutucar a torre. E a gente vai, mano, meu cérebro tá travando. Não dá pra capturar aqui. A torre tá morrendo. Pode ir ali com um ângulo de ataque. Ou eu posso simplesmente pular aqui com esse ângulo de contra-ataque. E eu não sei, cara. Isso é demais. Ok, conectamos as torres. Damos um ataque duplo assim. Se ele for ali, tentando atacar a gente. Ele não vai. A gente pode, sei lá. O bispo está morrendo, então isso é bom. Eu gostaria de atacar aqui, mas não acho que tenha nada suspeito acontecendo. Não tem nenhuma ideia de avanço. Eu posso ir ali. Eu gosto dessa ideia. Eu pensei que depois da captura, eu poderia pegar aqui, atacar desse jeito, daquele jeito e conseguir alguma coisa. Mas não, o cavalo ficaria longe da jogada. Então eu gosto da dama aqui só de boa, atacando aqui e ali. Provavelmente o rei foge para algum lugar. E eu não sei. Sinto que pode ter umas táticas com pulos abrindo a posição. Não, a torre. A torre está sob ataque. Então talvez ele vá de buraque. A gente derruba a torre. E aí? A gente acredita em táticas sub-disco? Porque a gente precisa disso. Eu posso pular, mas ele está feliz em cortar e pegar os peões da coluna C. Quero dizer, a gente está mandando bem discretamente. Então digamos que a gente pula com o cavalo. O mano captura aqui, a gente captura aqui, a gente pressiona o peão, ele faz o lance de avanço, a gente vai com a dama pra cá. Tem que ser assim. Meu cérebro não aguenta isso. Talvez capturar a torre fosse o certo. A gente pressiona todos eles, aquele bispo procurando o contra-ataque. Quem está pressionando quem? Não faço ideia. Também não posso capturar com a torre, mas vamos ser um pouco agressivos. Ele não tem aquele lance de F porque temos uns cheques bobos. O peão aqui parece ruim, porque a gente pode simplesmente avançar e forçar ele a desistir. O peão aqui parece interessante. Temos a possibilidade de sacrificar o bispo. Como garoto, você captura, dá o cheque, mas ele meio que se esconde e fica de boa. Então, depois disso, até que faz algum sentido. E talvez ele possa simplesmente avançar dizendo que você não pode sacrificar porque temos problemas de cravada e outras coisas. Eu sinto que temos alguma coisa acontecendo a nosso favor, com certeza, mas a gente só não sabe o quê. De algum jeito, de alguma forma, algo está acontecendo. Estou surpreso que ele não avançou o peão. Acho que ele é o... Não era a jogada que eu esperava. Não vou mentir. Eu ia jogar com a dama. Ele ataca no meio, mas aí a tática dele foi sacrificar a dama. Loucura. Não dá pra capturar aqui. Táticas parecidas. Então o humano tá sendo o campeão das táticas. Não é legal. Nada legal mesmo. Então, como a gente faz o negócio? Posso sacrificar o bispo direto. Faço o rei pegar. Dou o cheque por que não? Se o rei for pro canto... A gente acredita? Podemos dar um cheque C e tal. Então, digamos que a gente sacrifica o bispo. O cara pega, a gente dá o cheque. Ele vai pra lá, a gente dá o cheque. Ele vai pra lá. Esse cheque deve fritar ele. Então vamos sacrificar, dar o cheque. Ele foge. A gente dá outro cheque nele. Ele foge de novo. E isso tem que ser ruim. Acredite nisso. Acredite nessa besteira. Esse não é o caminho. A gente já está indo pro caos total nesse ponto. O jogo hoje é puro cinema. Nenhuma partida foi chata, teve ação em todo lugar. Ele achou que estava sacrificando o peãozinho, mas a gente sacrificou o bispo. A gente só fala cabum. Ele pode sacrificar aqui pensando que depois das trocas... Não sei. Isso é um cheque. Ou talvez ele tenha sacrificado desse jeito. Assim, depois daqui ele pode capturar. E depois de algum tipo de cheque, ele fica meio de boa. Não sei, não acredito que ele fique de boa porque tem cheque pra todo lado. Beleza. Cara, ele morreu. Ele morreu. Ele fez isso. Não sei, não fez não. Então o plano é não dar cheque aqui. Não pode ficar mais complicado do que isso. O rei está aqui e está de boa. Então meio que somos forçados a fazer aquilo que não queremos fazer. Quebrado, jogando um cheque no meio. Mas ele provavelmente só vai fugir. Então, nada de especial. Então ele captura aqui. Tecnicamente, ninguém está com vantagem de peão ou peça. E não tem cheque. Cara, esse jogo está maluco. Posso voltar? Só estou tentando ganhar o peão. Meio que simplifica as coisas. Mas tem um cheque aqui. Eu preciso ganhar isso, certo? Isso é um pouco problemático. Como a gente faz o básico? Eu realmente quero o cheque.
Eu realmente quero o cheque. A gente vai de baraque, porque a vida no xadrez simples é assim. Posso jogar o peão? Avanço desviando o gordão, com a ideia de dar cheque e fritar ele. Opa, eu gosto dessas ideias. Mas o problema dessa ideia é que ele pode simplesmente ir ali. Manter o negócio. Eu não sei. Esse jogo perdeu todo o sentido. Cheque da dama também está ali, meio que só forçando a gente a sair dali. E aí talvez ele faça algo para cobrir o mate. Não um mate, mas tipo, cobre o cheque e segue o seu dia. Quero dizer, a gente poderia ter ido ali? Poderia, mas isso e isso não eram possíveis. Então faz sentido. Ele foi, quebrou aqui. Parece arriscado, porque a gente consegue o cheque que meio que queria. E eu não sei. Acho que ele joga. Ele joga o rei aqui e não tem cheque. Talvez seja isso que ele está tentando fazer. Vamos dar o cheque mesmo assim. Nós meio que já falamos sobre isso. Casa. Então não tem nenhuma travessura de torre dando cheque. Ele saiu e está apenas dizendo: você não pode me dar cheque. Você pode pegar o peão se quiser. Eu gosto disso, mesmo que perca o cheque. Acreditamos que podemos voar. Quero dizer, sempre acreditamos que podemos voar. Por que não acreditaríamos no negócio de voar? Dá cheque na gente. A gente foge porque somos corajosos. Quero dizer, estamos do lado bem corajoso. E aí ele dá o cheque e a gente bloqueia. Ou ele vai de dama aqui tentando dobrar a gente como um burrito. E esse cheque no cheque. Isso é apimentado. Extra apimentado, crocante e tudo mais. Vamos deixar mais crocante. Então, cheque de dama ou cheque é uma ideia. Dama que cobre todas as casas, mas aí não temos torre aqui. Também temos a ideia boba de só dar cheque e trocar e dizer que estamos na vantagem. Um peãozinho bobo, que já é mais do que suficiente para vencer. Negócios muito interessantes esses em que a gente se mete. Beleza, troca as damas e fica feliz. Acho que de vez em quando é bom trocar as damas e ficar feliz. hum. Mais alguma coisa pra ele? Não tem nenhum sacrifício mirabolante nem nada do tipo. E se eu pedir pra você só dar cheque? Tic, tic. Fazer o nosso de sempre, a gente vai equilibrando aos poucos. Esse lance vai ser muito problemático. Estamos com vantagem no tempo, então a vida tá bem tranquila. Quem diria que esse jogo ia virar? Tô curioso pra ver a análise da partida. O sacrifício de peão dele foi bom? E o meu sacrifício de bispo foi bom? O Godinho tá dizendo não. Cheque permitido. Meio que quero dar uma olhada aqui. Eu gosto da ideia de cutucar, mas sinto que ele pode sacrificar tudo e capturar aqui. Eu gosto desse lance de dar cheque, mesmo que não consiga nada. Parece meio forçado. A torre aqui é o que queremos, mas ele pode pegar se... Temos um peão aqui? Parece bom, assim evitamos ele. Não estamos evitando ele, estamos prendendo ele. Mas provavelmente ele tem algum cheque aí. E quando a gente desliza, será que o bispo cai? Talvez pareça uma armadilha mesmo, ou será que ele dá o cheque? A gente vai para um canto meio bobo, aí a dama entra e a gente chora. A gente pode acabar chorando, cara. A gente pode acabar chorando. E isso tá bugando minha cabeça. Além disso, depois do peão aqui, ele pode colocar a torre aqui só para cutucar e ganhar. Então não é tão simples assim. Beleza, torre aqui parece interessante. Se ele der o cheque, a gente pode fugir. Tecnicamente sim, mas tem o cheque. Então, cheque de torre é um problema de novo. Posso simplesmente jogar a dama aqui, manter simples, cutucar a dama, salvar o bispo, cutucar o peão e seguir com o nosso dia. O problema é o cheque de torre. Quer dizer, aí a gente pode fugir. Cheque de dama, a gente pode fugir. Então, é meio que uma jogada meio boba. Não sou muito fã dessas jogadas bobas. Esse cheque parece bom, mas depois disso, não temos nada. A gente queria muito a torre aqui, mas não temos. Meu cérebro não consegue entender isso. Não acredito que seja por aí. Isso parece super passivo. Na verdade, isso não cria nenhuma ameaça. No meu cérebro burro, eu pensei que a dama nunca ameaçava o mate, mas não tinha mate nenhum. Então, foi meio que um vacilo. A gente vai lá, ele dá o cheque e a gente chora. A gente vai lá, ele desiste. A dama aqui foi um lance muito ruim. Eu nem sei o que dizer sobre isso. Esse foi um lance muito ruim. Não, a gente pode ter estragado tudo. Acho que eu pensei que depois da dama aqui, você não poderia ir para algum lugar assim porque teria um mate, mas não tinha mate. Agora, a gente pode ir lá pelas possibilidades de contra-ataque, ir para algum lugar. O que a gente está fazendo? Captura a torre, pega o peão no canto e realmente reagir. Beleza, temos que garantir isso e simplesmente tirar o garoto daqui. Em algum momento, nosso cérebro se desconectou e o xadrez deixou de fazer sentido.
Não, cara, senhor cérebro, você não pode ser tão ruim assim. Acorda, concentra, mano. Ele é o Royce. Faltam 3 minutos e 50 segundos. Só precisamos focar, focar, focar. A dama veio cutucar o peão. Parece assustador, mas não é o fim do mundo. Como podemos empurrar e não ser engolidos agora? Mas esse usuário está sendo muito irritante cobrindo essas duas casas. Super, super irritante. É, ele vai lá tentando causar problemas. Então, temos que salvar o peão porque alguém tem que fazer isso. Sem mate para ele. O sacrifício parece assustador, já que não podemos capturar aqui. Mas, felizmente, podemos capturar aqui e sobreviver mais um dia. Não tem nenhuma pegadinha de cravar e ganhar. Ele vai ali para tentar incomodar. Eu achei que podia ir ali e ignorar isso. Mas o problema é que ele pode capturar e cravar, e aí a gente não consegue fazer o checkmate. E a dama está incomodando. Agora ele está ameaçando capturar. Beleza, a gente tem uma ideia meio boba que é ir ali ameaçar o mate, o negócio mais simples e básico da cidade. Ele pode capturar a torre, a gente pode capturar de volta e o jogo continua, continua e continua. Tipo, bem simples. Troca a torre e a gente ameaça o mate. Beleza, você... A gente tem que voltar para salvar. Não tem como tirar ela dali. Parece arriscado demais. Então, isso. Uh. A gente não esperava por essa. É o fim? É o fim? Posso levar a dama aqui, oferecendo a troca de damas e salvando o bispo ao mesmo tempo? A gente acredita nisso? Quero dizer, precisamos fazer alguma coisa para poder acreditar e tentar. Mas estamos deixando passar lances muito, muito simples, o que nunca é uma boa ideia. Então, a ideia é, se ele capturar, a gente recaptura e a peça sobrevive. Se ele capturar aqui, a gente pega a dama e sobrevive. Não tem truques de cheque. Colocar a dama aqui é uma ideia. Depois de dar o cheque aqui, tem mate. Uhum. E esse é um lance. Esse é um lance realmente sólido. Posso dar o cheque e ele pode ir para lá. E como a gente salva o mate? Não tem como salvar o mate. O caldo já entornou. Estamos perdendo ideias bem bobas. Por favor, pegue o peão. Ele não entrou nessa. Ele não ameaça nada. Isso é até bom. É, ele não ameaça nada. Posso dar o cheque, pedir para ele ir para lá. E aí eu posso dar mais alguns cheques, mas também não tem nada. Mas vamos jogar um peão. Hum. Posso dar o cheque, pedir para ele ir para lá. Não tem mate. Eu gosto dessa ideia. Assim, tecnicamente estamos ameaçando um cheque seguido de algum tipo de outro cheque. Eu não sei, cara. Minha cabeça tá tão confusa agora. Ou eu posso simplesmente voltar, ameaçar um cheque seguido de outro cheque e trocar e nos dar um respiro no tempo? Então, tem que ir para algum lugar meio bobo, ameaçando uns lances de verdade. Mano, não dá para pegar o peão. Ele pode. Eu não sei, cara. A gente tá gastando tanto tempo em cada jogada, tipo 40, 50 segundos, e ainda assim não consegue encontrar nada que faça algum sentido. Nosso plano é, se você pegar o peão, a gente tem uma ideia meio idiota de dar cheque, cheque e ganhar o gordão, o mais burro da cidade. Ele pode colocar o rei aqui e dizer que seu plano é uma porcaria. E a gente ia ficar tipo, tá certo. O que está acontecendo? Ninguém quer ganhar hoje, eu acho. Ninguém quer ganhar hoje. A gente vacilou. Ele vacilou logo em seguida. Ninguém tá inspirado. Todo mundo tá ruim. Então esse é o xadrez 2300, que você sempre quis. A gente dá o cheque, captura, fica feliz e segue o dia. Então, pelo menos a gente ganha mais 3. Recupera dos menos 3 daquele empate que oferecemos só porque queríamos ser legais. Não seja legal, seja malvado. É assim que você tem sucesso na vida, sempre sendo malvado. O que estava acontecendo no jogo? 66 para ele, 71 pra gente, e um brilhante. E foi só tomate para todo lado. C aparentemente estava ruim. É loucura que receba um tomate, porque a ideia é que você pode dar cheque aqui e ele não pode mover o cavalo porque a gente ganha o peão. Não pode ir ali, a gente ganha o peão. E se ele jogar a dama aqui, a gente só troca. Algo pra gente aprender, eu acho. A gente joga baraque e ficamos meio felizes de conseguir esse lance C, mas não tinha certeza do que estava acontecendo. Então, tomar o peão é um pouco arriscado. E isso está correto. E ele deveria simplesmente ir para o ângulo do pinman e nos forçar a desistir. Ele tomou e estamos bem. A torre passa, a gente entra. B5, para cutucar. O que é isso? Isso é tomate porque ele pode sacrificar e dar cheque, forçando a gente a desistir. Eu sabia que estávamos vacilando. Enfim, a gente vai lá e esse peão aqui está seguro. A gente sacrifica, o que é ruim, e ele contra-sacrifica, o que é bom. Ok, esse jogo foi pura loucura. B5, também é bom. Beleza, vamos conferir. Eu pego o peão, ele coloca a dama aqui. E a gente tem que voltar, o que está tranquilo. Então o jogo está de boa. Ok, esse jogo foi melhor do que a gente pensou em alguns momentos e pior do que a gente pensou em outros. Meio que isso. Uno, flip free,
Flip free. Sei lá. E agora a gente tem que fazer algum tipo de controle de danos. Isso aqui é ruim porque ele pode avançar e colocar a torre aqui e pronto. Mas ele captura, vai lá e ele fica de boa. E a única maneira de segurar o empate é ir ali. Isso é um sacrifício porque vira um perpétuo. Se a gente for pelo outro lado, ele coloca a dama aqui com a ideia de dar checkmate. E a gente chora. Mas ele vai pelo outro lado. E de alguma forma, a gente sobrevive. E aí ele simplesmente entregou a dama de bobeira. Eu nem sei o que dizer. Essa partida foi só tomate. Vamos jogar mais uma, por que não? Pegamos o gatinho da Índia que joga esse negócio aleatório de G3 e aparentemente já jogamos contra ele. Vamos só salvar porque eu não sei o que fazer. Sem sofrimento, segurando nosso bispo. Vamos fingir que vamos para o outro lado e depois pular para o C. Deixa eu fazer do meu jeito. Beleza, nada mal. Queremos jogar no C e completamos todo o nosso desenvolvimento. Se ele quiser trocar, a gente troca. Se ele capturar aqui, podemos pegar o peão porque não queremos que esse peão avance quando a gente capturar desse jeito para aquele lado. Se você for pelo centro, a gente pega. Toma. E aí seus peões ficam dobrados e você não deveria ficar tão feliz com isso. Eu não sei, não me lembra isso, mas parece ruim. Eu não sei. Além disso, ele só quer trocar todas as peças? Aceitar o empate com 4 a mais. Ele é um desses gatinhos? Talvez. Vamos avançar para ganhar o máximo de controle possível. Os peões dobrados dele parecem fracos, mas não é tão simples de punir isso. Eu não sei, cara. Vamos dizer que não tem bispo aqui. Não é como se ele fosse para lá. O bispo dele está preso. Eu nem sei o que está acontecendo. Sinto que vai acabar sendo um empate chato. Vamos para lá para ele não colocar o bispo ali, cobrindo o rei e tudo mais. A gente pode trocar todas as torres um dia. Precisaríamos encontrar um lance que nem eu sei porque não pegamos. Vamos trocar todas as torres. Ele deixou cair o peão. A gente nem viu. Mas esse é um peão de graça. Cara, isso aqui... Esse dia está insano. Eu só capturei a torre porque queria colocar a torre aqui e trocar, mas esqueci que essa torre estava protegendo o peão. Mesmo assim ele fez isso. E a gente ganha o peão. E agora é só ir. Eu não, mas eu iria. Sim, não, sim, não, não, sim. Que dia? Partida 1, partida 4. Eu não sei. 95 e vitória. Vamos apenas dizer que somos burros. Ele também é burro porque qualquer um que mexe nesse jogo idiota é só um bobão. Aparentemente isso era tão ruim assim. Pega. E um lance de bispo aqui é interessante. A gente pega e estamos muito bem posicionados. E isso aqui é só um erro com o peão. E isso aqui é só modo tilt. Caramba.